governo lança taxa que indica o quanto as cidades estão sendo afetadas pelas mudanças do clima. A divulgação do chamado Índice de Vulnerabilidade Climática foi feita na sede do Banco de Desenvolvimento do Estado. Pelo mapa, observamos a variedade de tons vermelhos. Quanto mais escuro, mais afetado é o município pelo clima. E quanto mais ao norte do mapa, mais as cores se intensificam. A região é uma das mais atingidas e os municípios mais pobres são os que mais sofrem. O Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática deve basear as ações em meio ambiente do governo estadual. A metodologia foi elaborada dentro de uma cooperação internacional da Fundação Estadual do Meio Ambiente, com empresas de consultoria e uma equipe multidisciplinar, onde a gente avaliou 28 indicadores, de fatores econômicos, sociais e ambientais para o estado de Minas Gerais. Com isso, nós conseguimos mapear no território como a vulnerabilidade do estado se distribui. O índice concluiu que quase 80% das cidades mineiras têm uma alta sensibilidade às mudanças climáticas. Metade desses municípios têm dificuldade de se adaptar a essas alterações e 15% estão em situação grave. Isso compõe um rol de ações técnicas que vão permitir o Estado, a partir de agora, entramos na fase da implementação, adotar políticas que tenham a variável climática como referência. A primeira ação do governo, diante do resultado do índice, foi liberar 50 milhões de reais através do BDMG para projetos voltados para o meio ambiente. Eles serão desenvolvidos pelos próprios municípios, que terão que apresentar as suas propostas ao banco. Estamos falando aqui projetos de mobilidade urbana, resíduos sólidos, efeito estufa, enfim, desde que os municípios tenham a capacidade de comprovar exatamente os impactos positivos dos projetos nessas linhas. É um pouco burocrático esse processo, E a elaboração desses projetos não é algo que aparenta ser simples. Os municípios menores da região norte, por exemplo, que é muito afetado, vão ter essa capacidade? Olha, esse é um ponto importantíssimo que você chamou a atenção. Nós estamos, paralelamente ao anúncio do edital, nós estamos fazendo uma capacitação piloto em parceria com a CEMIG, precisamente para isso. Uma das coisas que o banco observou é que os municípios têm uma dificuldade muito grande de constituir os projetos. A vontade é muito grande também, mas há uma dificuldade de constituir um projeto que tenha a capacidade de, vamos dizer, vencer o certame. Então, nesse sentido, nós entendemos que a capacitação, ainda que em projeto piloto e tendo a atenção com os territórios de desenvolvimento que o Estado indicou, é extremamente importante para dar chances reais aos municípios. A Agência Francesa de Desenvolvimento auxiliou na criação da ferramenta, que é pioneira no país. No fim do ano, a França recebe um evento mundial voltado para o meio ambiente. As informações do índice podem ser acessadas pelo site clima-gerais.meioambiente.mg.gov.br/vulnerabilidade territorial. E no final do ano, as chuvas podem se tornar um grave problema para quem mora em áreas de risco. A Prefeitura de Belo Horizonte desenvolve ações permanentes de prevenção e de proteção da população contra os riscos de desastres. Acompanhe na reportagem de Léo Mendes. Belo Horizonte é uma região de montanhas. Beleza para uns, desafio para outros. Com o crescimento da cidade, as construções têm tomado qualquer tipo de espaço e nem sempre o mais adequado, favorecendo o surgimento das áreas de risco. Nós temos aí hoje cerca de 209 áreas de vilas e favelas, onde a gente tem uma mancha ou outra de risco geológico. Para evitar que a fragilidade das encostas provoquem tragédias, a Prefeitura da capital, por meio da Urbel, mantém um trabalho de vistoria e obras de contenção. A gente realiza vistorias para identificação de risco, realizamos sempre a atualização do diagnóstico de risco dessas áreas, executamos obras tanto por contratos como pela mão de obra do próprio morador, onde a gente fornece o material e assistência técnica, e realizamos também o processo de conscientização, de mobilização dessa população que vive nessas áreas, para elas perceberem e entenderem o que é o risco geológico.
De acordo com a Urbel, de janeiro a setembro deste ano, foram realizadas 1.458 vistorias e houve a necessidade de remoção preventiva de 35 famílias. Além das vistorias e das obras, a Prefeitura conta ainda com o apoio de 420 voluntários dos Núcleos de Defesa Civil, os NUDECs. São moradores das próprias áreas de risco e que têm papel fundamental na prevenção. A parceria com a comunidade faz toda a diferença no trabalho da Urbel. Toda a diferença. Eles nos acompanham desde as vistorias, que originam a necessidade ou não de uma obra, até no auxílio na condução da obra junto à comunidade, que é uma parte social de extrema importância. Aqui na Vila Novo São Lucas, que faz parte do aglomerado da Serra, uma obra de 250 metros de extensão está sendo concluída e vai proteger, em média, 120 famílias. Sem esse trabalho, as casas corriam alto risco de desabar. Com essa obra, essas famílias têm condição de permanecer no local numa condição de maior segurança. Há também outros benefícios. Obras como essa têm feito a diferença nas comunidades em situação de risco. Em 1994, BH registrou em torno de 20 mil casos de acidentes causados pela chuva. 20 anos depois, com o funcionamento do programa, esse número caiu gradativamente e em 2015 foram registrados até setembro 2.000 casos, com a remoção mínima de famílias e nenhuma morte. O Corpo de Bombeiros é parceiro da Urbel e atua na prevenção e na remoção das famílias. Uma casa em situação de risco é uma casa que se encontra em um local de risco geológico, risco de escorregamento, risco de desabamentos. Belo Horizonte tem um terreno muito acidentado. Algumas construções regulares e até irregulares estão nesses locais. A falta de instrução, principalmente no momento da construção, acaba sujeitando algumas residências a situações de risco. Hoje, no quadro Direito do Cidadão, o advogado Lucas Neves encerra os comentários sobre a mini-reforma eleitoral, explicando o que muda nas convenções, no calendário e na propaganda gratuita de rádio e TV. O calendário eleitoral também sofre mudanças. Vejam só. As convenções partidárias serão realizadas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano da eleição. O registro de candidatura será feito no dia 15 de agosto do ano da eleição. A duração da campanha eleitoral passa a ter 45 dias, metade do tempo do que era anteriormente. A propaganda eleitoral fica permitida a partir de 15 de agosto do ano da eleição e fica vedado às emissoras de televisão transmitir programa apresentado ou comentado por quem vem a ser candidato a partir de 30 de junho do ano da eleição. A propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio será veiculada nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições. E com essas alterações, os que são favoráveis à reforma esperam que as campanhas fiquem mais curtas e mais baratas. As mudanças dividem opiniões, mas o que a população espera mesmo é uma reforma mais ampla. A verdade é que ninguém aguenta mais a corrupção eleitoral que assola esse país. Todavia, deve ficar claro que a corrupção é um fenômeno que sempre tem dois lados. Os candidatos que compram votos só se elegem porque ainda há eleitores que vendem seus votos. Não basta punir os políticos corruptos. A sociedade precisa se mobilizar e não aceitar favorecimento ou quaisquer outras vantagens que possam influir na escolha do eleitor. Cidadania é isso. Não basta cobrar, temos que fazer a nossa parte. Minas Gerais tem um número considerável de bens protegidos. Alguns deles, como a cidade histórica de Ouro Preto e o Centro Histórico de Diamantina, são reconhecidos como patrimônio cultural da humanidade. Alguns desses bens, os chamados bens móveis, estão desaparecendo. Entre eles está um verdadeiro tesouro mineiro, as peças sacras. Os números assustam. Quase 60% das peças sacras do estado estão desaparecidas. A maior parte delas são do século XVIII, XIX e início do século XX. Uma perda gigante para as paróquias e para a história de Minas Gerais. Cada peça que é retirada de Minas Gerais é como se estivesse arrancando a página da história do nosso povo. Então, mais do que objetos de fé, são objetos que retratam a cultura do povo mineiro, principalmente porque foram produzidas no período colonial, então não deveria ter sido retirado de Minas essas peças.
Para tentar recuperar os quase 700 objetos desaparecidos, a Secretaria de Cultura e o Ministério Público se uniram para atrair a atenção do público através da arte. A ideia deles é que as pessoas venham até a exposição, olhem para as fotos, reconheçam os objetos e denunciem, para que o Ministério possa recuperar esse tesouro. O objetivo é fazer com que as pessoas identifiquem onde elas se encontram atualmente e mesmo aquelas pessoas que adquiriram essas peças de boa fé, sem terem conhecimento de que tinham procedência ilícita, que possam fazer a devolução dessas peças a Minas Gerais, de onde elas não deveriam ter saído. Algumas peças, felizmente, já voltaram para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. É o caso dessa imagem aí, de Nossa Senhora do Rosário. Ela é de Pedro Leopoldo e foi feita por ninguém mais, ninguém menos que Antônio Francisco Lisboa, ou se você preferir, Aleijadinho. A imagem foi apreendida em 2013. Na exposição, as peças recuperadas ganham um selo especial, como esse da imagem de São João Batista de Ouro Branco e essa outra de Nossa Senhora do Parto de Itabirito. O objetivo é, em breve, recuperar boa parte desse tesouro mineiro, que anda sumido por aí. E você pode ajudar. Deve entrar em contato com a Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, que tem sede em Belo Horizonte. O telefone é o 31 3250 4620. O Horizonte Notícia termina por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo site www.tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.